O livro não chegou na minha infância. O livro sempre esteve na minha infância. Eu sou italiana de família, italiana de nascimento, de uma família ligada à cultura, onde todo mundo lia. Assim como todo mundo escrevia muito bem. Fazia parte da educação de uma família como a minha. Então, eu não tenho memória de uma casa sem livros ou de um primeiro livro. Aonde começa a minha memória, tem alguém lendo para mim. Minha mãe lia para mim. Não era muito frequente, porém. Mas ninguém contava, eu não tenho memória de oralidade. Ninguém contava. Minha mãe lia, ou seja, eu via o livro na mão dela. Eu fui alimentada com a oralidade escrita, né? se a gente pode dizer. E depois, muito cedo, eu comecei a receber livros. Aos 6 anos, 6 e 6 para 7, eu tive a minha maior epifania leitora. Por uma série de circunstâncias, por causa da guerra, por causa de mudanças. Meus pais compraram para meu irmão e para mim os livros de uma coleção, que era uma coleção de adaptações de clássicos. Meu irmão e eu aprendemos a ler em parceria, que é uma coisa que eu mantenho até hoje, porque líamos juntos, e demos de cara com a literatura universal. A Ilíada, a Odisseia, Dom Quixote, Verne, Collodi, Salgari, Emílio Salgari. O que você disser, a gente leu nesse período. Foi arrasador, foi um incêndio, foi uma emoção sem limite, porque quando a gente cansava de ler, nós não tínhamos amigos naquele momento, porque acabávamos de nos mudar uma vez mais. Isso aconteceu prioritariamente no outono e inverno, ou seja, também não tinha vida exterior. E quando a gente cansava de ler, começávamos a fabular. Transformar o que a gente tinha lido em histórias, inventar histórias. Foi muito, muito, muito emocionante. Alguns livros, como a Odisseia e a Ilíada, e o Dom Quixote, eu só voltei a ler quando adulta. E Edgar Allan Poe, que também li nessa idade. Só voltei a ler como adulta com medo de estragar aquele prazer, aquela emoção que eu tinha tido. Então, só muito, muito recentemente eu comprei a edição completa da Ilíada e da Odisseia para ler. Em que momento você se descobriu autora? Tinha texto, sendo leitora desse jeito, era mais fácil ter texto, né? Não era nenhum especial talento, acredito. E aí me puseram para fazer crônica. E quando você é cronista de um jornal, como era naquele momento o Jornal do Brasil, que era o jornal do pedaço, né? O jornal do país. Quando você é cronista de um jornal assim, você já tem um retorno, isso vai te dando uma segurança. Eu morava sozinha, voltava para casa e começava a escrever. Vale dizer que eu conhecia e frequentava alguns escritores, Rubem Braga, Fernando Sabino, enfim. Mas era sobretudo o fato de já estar escrevendo e já ter um retorno crítico, né? Porque o público te diz se gosta ou se não gosta. Eu adoraria dizer a você que isso é fundamental, que todos os pais devem ler para as crianças.
Todo mundo já sabe disso. O problema é que pais que não amam leitura não farão filhos leitores. Ou seja, dificilmente farão filhos leitores, porque os filhos podem ser feitos leitores pelo namoradinho da vez, mas é através da contaminação apaixonada que se faz um leitor. Se eles tiverem um professor apaixonado, podem se fazer leitores, ou se eles tiverem pais apaixonados por leitura, tem mais chance de se fazerem leitores. É claro que ler ajuda, ler para eles ajuda, mas todos os testemunhos que eu tenho de pais que liam para as crianças, e as crianças são leitoras, são de pais amantes de leitura. Pais que que contavam histórias para a barriga da mãe grávida, para o bebê ainda feto. Isso quem faz são as pessoas que têm dentro de si essa certeza de que a leitura alimenta, de que a leitura é um adubo de vida, que a leitura é uma coisa preciosa. Se for ler como um dever, hora de dormir, vou ler uma história. Duvido que isso tenha grande eficiência. Todas as experiências tocadas, criadas, levadas adiante por uma pessoa ou por 2 ou 3 pessoas apaixonadas pelo que fazem, com essa determinação que temos que ter no Brasil, porque não há fundos, ou os fundos são hoje, amanhã se interrompem, muda o governo, enfim. Todos são bem-sucedidos. É por isso que eu digo que a leitura se transmite por paixão.